Bom, eu quero começar leve. É a primeira vez no Brasil, ele está bem impressionado. Rudy, obrigado por estar aqui conosco. Uma das primeiras vezes que tivemos a oportunidade de conversar, eu citei que hoje observamos no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. É muito interessante observar a empresa que foi criada há 20 anos e o que ele está fazendo agora, meio que a mesma visão em termos de entrepreneurship, não colocar o piloto no lugar do passageiro. É um prazer estar aqui. O que você já observou do Brasil que você gostou? Obrigada por me receber aqui. Eu tenho que dizer que São Paulo é uma cidade muito legal, comida muito boa, pessoas interessantes. Infelizmente eu não falo português, mas parece que todos falam inglês. Então, obrigada por me receber. Daqui eu vou para a Patagônia. Então, esse é um espaço natural nessa direção para a Patagônia. Eu vou começar aqui. É meio que um painel parecido com o que tivemos anterior. Será umas perguntas e espaço para Q&A. E depois a gente parte a partir daí. Nós vamos fazer um raffle de 2 tickets para RIA Edge. E depois vamos ter uma mesa redonda de discussão com o Rudy. Bom, quando você olhou ao mercado RIA nos Estados Unidos em 2004, quais as ineficiências ou injustiças que te incomodou mais? Como você viu claramente que você poderia transformar isso numa empresa? Bom, eu vim do lado escuro. Eu trabalhava para American Express com 10.000 advisors no país todo. Então, eu sempre me impressionava com o modelo fiduciário, que era independente e também centrado no cliente. Então, quando eu comecei a analisar, olhar para essa indústria, havia centenas de advisors de tamanho pequeno e tamanho médio. Eles tinham uma questão aí que eram sucessões, eles não eram não havia advisors jovens na indústria. Isso criou, obviamente, um enorme valor quando nós começamos com 1.000 RIAs gerenciando mais de 1 bilhão de US. E agora já mais do que dobrou. Então, era uma indústria que precisava de uma sucessão, uma solução de sucessão e também uma abordagem diferente em termos de crescimento. Uma indústria que, por fim, entregava, acredito e continuo a acreditar, soluções melhores para o cliente final, comparado aos grandes empresas de brokers. Mas isso não era conhecido, então começamos a criar um modelo de ganha-ganha que ajuda o cliente final, um modelo que transformou a indústria RIA como de fato, e um modelo que criou um valor para as partes interessadas. Voltando, agora, claro, não colocando o piloto no assento do cliente, mas quando ele se tornou uma arquitetura, como você resolveu, como você fez essa abordagem acontecer? Bom, francamente, volta à época da minha criança. Eu venho de uma família na Áustria que realmente sempre empreendeu. Nós começamos da McKinsey, depois fomos para American Express, mas eu sempre percebi que existe uma habilidade única de pequenos negócios para se conectar com os seus clientes e criar uma solução mais personalizada do que costumava se ser feita no megamundo. O ponto de partida foi reconhecer que a menos que você consiga proteger o que faz esse negócio tão bem sucedido, você vai destruí-los. Isso, por fim, levou a esse conceito de nunca transformar um empregado
em um funcionário e vice-versa. Então, isso fez com que o negócio teve sucesso. Infelizmente, eu fiz um trademark e eu não posso usar mais essa frase, mas então agora a gente usa, nós não transformamos pilotos em passageiros, mas às vezes, claro, eu fiz o erro de fazer o trademark logo no início. Muito bem, agora você quer dizer, não vamos transformar, né, um empresário bem-sucedido num funcionário, claro. Nós temos aqui 3 ou 4 negócios, empresas tentando ir para o B2B. Estamos um pouquinho atrás, mas você poderia nos dar algum conselho nesse sentido? Sabemos, pelo que você passou no início da sua trajetória. Bom, o conceito mais importante é o que o cliente ganha com isso. E nós, felizmente, desde o início, tivemos a percepção que isso ressoou muito bem. E tem a ver com a qualidade do advice, independência e também fazer o escalamento desse modelo fiduciário. E de formas que nunca foi feita antes. Quando começamos, o RA era US$ 1 bilhão, era uma empresa enorme. E a gente, quando vendemos por US$ 400 bilhões. Criamos um negócio que operou em escala que a indústria nunca havia observado. Então, começamos, de fato, com uma proposta do cliente bastante forte. E segundo, precisávamos de um modelo econômico que funcionasse. Passamos bastante tempo e tive muita ajuda, francamente, da Goldman Sachs para construir o negócio. Desde o primeiro dia, tinha de fato um time, de fato, sentando na mesa da minha cozinha e nós juntos todos. E também tive a ajuda do Mackenzie. Nós fizemos bastante trabalho para acertar o modelo econômico e, francamente, ele provavelmente francamente não funcionaria hoje, mas por fim, a base econômica baseava-se numa arbitragem múltipla, onde nós implementamos o nosso capital 5 ou 6 vezes EBITDA e vendemos o negócio em 14 vezes o EBITDA. Então, claro, precisávamos de alavancagem, caso contrário, não termos criado esse retorno enorme. Fizemos esse processo de arbitragem, estruturamos os negócios de forma que criamos um cash flow bastante puro que era gerado. E esse fator, numa indústria que estruturalmente cresceu organicamente e os retornos cresciam muito. Nós tínhamos tailwinds, obviamente, 10, 12, 14%. Quando você reúne tudo isso, você cria um modelo econômico que é escalável, bastante lucrativo e, o mais importante, à medida que começamos o negócio, era um modelo que conseguiu sobreviver aos ciclos do mercado. Então, por exemplo, gerenciamos $26 bilhões naquele momento e, felizmente, nós tivemos uma estrutura financeira que realmente foi idêntico essa parte econômica, porque cresceu muito e tínhamos uma base de capital para sobreviver ao mercado, tendo um modelo econômico bastante forte, não somente nos ajudou a sobreviver, sim, mas nós vimos que pequenos players tentaram imitar o nosso modelo, mas acabaram saindo. Aí 9, 10 e 11, onde nós tivemos toda a indústria somente nossa. Então, nós aceleramos o crescimento. E, com isso, eu acho que chegamos na máquina de M&A. Quando você percebeu a parte econômica, o que ia funcionar ou não,
Então, como é que o Playbook evoluiu a partir dessa série de negociações, sabendo que queria funcionar, e também fazer isso de forma repetida em termos de transações? E quanto tempo você percebeu isso? Bom, o conceito de M&A na indústria não existia antes de nós entrarmos. Então, era uma experiência bastante humilde, ou seja, íamos para diversas reuniões, nada acontecia. Porém, nós tivemos que criar a máquina de forma que fosse escalável. E a primeira coisa que tivemos que fazer era encontrar uma forma de descrever o nosso modelo de negócios, que realmente é muito, muito difícil, porque, visto que éramos os únicos que estávamos fazendo, tínhamos que articular a proposta para a comunidade RIA. Isso levou cerca de 3 meses para aprender como falar sobre essa oportunidade que estávamos apresentando. E daí começamos a criar um certo nível de conhecimento de padrão que permitiu que nós usássemos nosso tempo de forma eficiente. Ou seja, dois cofundadores e eu, por exemplo, e algumas outras pessoas, realmente estávamos no início e o recurso mais precioso era o uso do tempo e começar a reconhecer quais eram as metas que valiam a pena e aquelas que, de fato, que requereu muita tentativa e erro e autorreflexão de como construí-la. Depois, talvez desculpe, dos primeiros 3 anos eram difíceis, porém, basicamente, meu parceiro financeiro também, e também nós investimos os recursos da minha família. Começamos com 17,5 em net equity e vendemos por 7,3 bilhões. Então, houveram espaços para conectar os pontos, porém, encontrar essa abordagem eficiente para construir a máquina, reconhecer o reconhecimento das metas, ou seja, e a habilidade de começar a construir o time M&A. Quando vendemos o negócio, tivemos cerca de 34, 40 pessoas, a maior da indústria, em termos de equipe de M&A. E nós, de fato, tínhamos 15 a 20 transações e tinha que ser padronizada. Muitas das negociações eram pequenas, ou seja, para o nível dos Estados Unidos, 1, 2, 3 bilhões de dólares. E se cada negociação que era negociada individualmente, você não conseguiria montar um negócio enorme do ponto de vista perspectiva jurídica, financeira e assim por diante. E isso levou tempo para ser desenvolvido. Uma única outra coisa também, meus 2 fundadores e eu sabíamos de uma coisa: nós não iríamos construir um negócio pequeno, de forma que o básico era que sabíamos que nós inventamos essa indústria, mas seria uma indústria de 50 a 100 bilhões. Nós nunca pensamos que iria chegar a 400 bilhões quando vendemos. Quando você pensa em construir um negócio grande, você pensa diferente. Você tem os melhores advogados, os melhores bancos, ou seja, uma fonte de escalável e também você estrutura uma rede de bancos para construir essa capacidade. É um certo nível de profissionalismo que, sentando na mesa da minha cozinha desde o primeiro dia, permitiu que nós construíssemos esse enorme negócio. Em termos de M&A, por exemplo, você viu muitos negócios e parceiros que, de fato, você iria adquirir ou não, até você chegar no foco desse ecossistema. Porém, o que realmente separa uma empresa o que separa, por exemplo, uma empresa parceira e uma que não é? Isso mudou com o tempo?
Bom, primeiramente, antes de mais nada, você precisa de parceiros que tenham uma mentalidade ganha-ganha. Ou seja, do primeiro dia, nós compramos 50% da economia dos negócios e nossos parceiros, eles retiveram os outros 50%. Então, por fim, para se unir a nós construímos o Focus, fizemos 300 negociações M&A há cerca de 20 anos. Realmente eles precisavam não só acreditar que a gente pagava um valor justo pelo que estávamos pagando, tinham que acreditar que a outra metade iria crescer rapidamente em termos de parceria conosco e realmente fazer o standalone. Tínhamos que demonstrar e, por fim, aprender e adicionar valor a essas empresas. Então, eles também precisavam acreditar que, à medida que os negócios duplicaram ou triplicaram, que a gente nós tínhamos que ter uma solução de sucessão, porque realmente demos a ele a perspectiva de que era uma sequência de transações e não somente uma única transação desde o início. Então, francamente, nós não tínhamos o capital para comprar 100% de bilhões e bilhões de transações, que seria muito caro para nós e poder, de fato, fatiar as negociações em um passo por vez. Em muitas maneiras, criamos ou construímos um pipeline proprietário embutido no nosso modelo de negócios. E, francamente, os proprietários atuais estão realmente colhendo isso que nós construímos, esse pipeline e esse o que nós criamos, o que fez o que faz um parceiro bom ou difícil? Bom, realmente o compartilhamento da visão, à medida que construímos isso junto, ou seja, vou vender, mas eu estou lá e não estou mais crescendo. Tinha que ser uma orientação para crescimento. Obviamente, cometemos erros ao longo dos anos. A dinâmica de parceria, as negociações mais desafiadoras tinham a ver com a dinâmica dos líderes. Será que era um grupo coerente de líderes seniores, a próxima sucessão também? Ou realmente eles eram muito divergentes em termos de abordagem? Com frequência, quando havia problemas com os parceiros, nós, quando nós vendemos, nós tínhamos 6.000 funcionários, 700 parceiros. Quando você tem 700 pessoas fazendo coisas, sempre há dificuldade. Gastamos muito tempo e, de fato, custou muito recurso, muito dinheiro para lidar com esses relacionamentos intraparcerias. Tivemos desapontamentos também, mas a próxima geração realmente não queria entrar nos próprios, ou na situação, na condição da geração que fundou essa empresa. O que eu aprendi é importante para conhecer os parceiros, é importante conhecer as famílias. A maioria das negociações, a minha esposa, meu filho, meu cachorro também. Essa é a melhor forma de conhecer as famílias. Então, algumas das negociações menos bem-sucedidas, francamente falando, eu me lembro que a minha esposa falou: "Você vai negociar com esses caras? Eu jamais faria isso." E aí quando deu errado, ela falou: "Eu disse para você." Então, por fim, tem essa questão muito pessoal dos negócios, não são clientes, são amigos, de fato, em muitas maneiras, em termos de empresa, e compreender quem eles são e também que tipo de profundidade ou qualidade você tem em termos de relacionamentos com os clientes, é realmente bastante difícil. Porém, nos demos bem, com certeza, mas não tivemos um track record perfeito. Esse foi o seu erro mais caro que de fato funcionou? Bom, com frequência era uma dinâmica de parceria que custava dinheiro, de fato. Era quase nunca
Nosso, nosso parceiro não cresceu. Existe muito momentum nessa indústria e eu tenho certeza que isso ocorre em muitos países onde nós operamos. Nós operávamos em 10 países diferentes. Obviamente nunca cheguei ao Brasil, porém você tem que ser quase que um artista para não crescer nessa indústria. O crescimento ocorre muito naturalmente nessa indústria. Quando eles começavam a brigar e havia desacordos e a próxima geração queria sair, bom, aí as coisas ficaram bem desafiadoras. Bom, isso nos leva ao IPO. Em 2018, Ilan, o foco era IPO e Nasdaq. O que te convenceu a fazer esse movimento e o que você percebeu como sendo a parte mais difícil de ser um CEO público? Isso é uma coisa que eu não vou querer fazer novamente, gerenciar uma empresa dos Estados Unidos como CEO. Eu fiz isso por 5 anos. Bom, nós chegamos a uma escala onde queríamos internacionalizar os negócios. Tivemos, por exemplo, uma estrutura de private equity complexa antes de a gente entrar no IPO. Porém, quando fomos para a Austrália, Suíça ou muitos dos mercados no Reino Unido, era uma estrutura difícil para vender, para comunicar fora dos Estados Unidos, porque era um modelo bastante de private equity americano, norte-americano. Então, inicialmente você não precisa explicar muito a parte financeira porque você publica isso a cada trimestre. Não é uma estrutura mais limpa, não há diferentes, por exemplo, fatias no stack de equity. Era um modelo mais fácil de explicar. Foi branding imediato. Nós fomos o primeiro negócio de ir público nesse espaço. Atualmente, não há ninguém que fez isso. Realmente foi um custo de capital. Por causa da estrutura, pudemos usar também a moeda pública, que ficou mais fácil, porque após de 6 anos de lock-up, fizemos liquidez. Mas, primeiramente, foi um grande passo para internacionalizar o negócio, porque empiricamente nos Estados Unidos a trajetória foi bastante firme e a 30% ao ano durante 20 anos realmente abriu o mercado internacional para nós. Bom, antes de chegar nas perguntas e fechando aqui esse capítulo, tá? Em relação a legado e reflexão, quais as crenças que você tinha quando você abriu em 2004? O foco em relação ao modelo, o que se provou completamente certo e o que ficou errado? Nunca nada estava errado. Claramente, no centro, estávamos embutidos numa geração de riqueza nos Estados Unidos. E, por fim, quando você observava o net worth, por exemplo, ele cresceu muito, como nós esperávamos. E também os mercados internacionais, como o Reino Unido, foi um exemplo. Se você está situado numa economia onde não há muita geração de riqueza, é difícil estar nesse negócio de gerenciamento de fortunas ou de riqueza. O menos atraente por exemplo, mercado, porque o Reino Unido não é um mercado fácil e os impostos levam tudo que você de fato ganha. Então, foi o mercado que menos foi bem sucedido em termos de geração de riqueza e também de mercados chaves para o modelo fiduciário. Até hoje, a parte fiduciária da nossa indústria nos Reino Unidos e nos mercados internacionais estão crescendo o dobro em relação aos modelos, porque os modelos têm
Esse crescimento, parte desse crescimento, no início, metade desse crescimento veio de clientes que saíam do mundo de broker e tendo um advisor fiduciário. E a outra parte do crescimento tem a ver com os brokers e os bankers que realmente, basicamente, saindo dessas empresas que eles trabalhavam. Então, isso funcionou claramente muito além da expectativa que tínhamos. Uma área que foi muito útil quando construímos um negócio, e era uma parte importante desse processo. Quando começamos em 2006, ainda havia uma desvantagem tecnológica, porque éramos uma RIA pequena, por exemplo, temos Landshore e grande parte das lojas grandes. No meu tempo de McKinsey, por exemplo, nós tínhamos uma plataforma que é um projeto de tecnologia, US$ 1 bilhão, mas o que observamos em 2006 é que havia esse ecossistema rico de empresas de tecnologia pequena e de tamanho médio que criou uma paridade em relação ao que nós colocamos no desktop dos nossos advisors. Foi superior de como as empresas faziam isso, e à medida que esse ecossistema ficava cada vez melhor, obviamente vamos falar sobre IA, porque chegamos no momento que sem isso não dá. Existe uma vantagem que está sendo bastante acelerada em relação a isso. Nós apostamos no suporte da tecnologia, realmente isso foi a orientação dos advisors. Agora, nas áreas onde nós meio que não foi muito bom, alguns dos mercados internacionais não saíram do jeito que eu queria. Talvez precisava de mais tempo para essa evolução, mas nós provavelmente não, pelo menos no início, focamos suficientemente na integração, porque se você analisar os meus ganhos, por exemplo, a cada quarter, por exemplo, qual é então o que é orgânico, o que é MA e tudo mais. E durante 5 anos eu nunca tive uma resposta boa para isso, porque nós não tínhamos o sistema para rastrear o fluxo como deveríamos. E havia provavelmente, eu me arrependi, porque quando a gente foi a público, nós não tínhamos essa infraestrutura, então, como nós temos hoje. Mas, provavelmente, nós tínhamos uma empresas líderes IA dando suporte chamada Luminary AI. Temos uma reunião amanhã. Eu tenho uma reunião amanhã. Eu gostaria de ter investido mais no lado do planejamento financeiro, da capacidade de apoio e suporte, ou seja, o tipo de capacidade que temos hoje com Luminary é um game changer na indústria. Realmente, ele tira esse suporte manual e automatiza isso e deixa ele muito mais intuitivo para o cliente. Essa é uma área onde provavelmente poderíamos ter investido um pouco mais. Porém, 2020, por exemplo, é fácil, mas quando você cria um negócio que tem 45 vezes o retorno, bom, acho que nos demos bem.
Realmente eu fiquei surpreso que você teve arrependimento, porque existe um legado que o foco deu para a nossa indústria. Agora, para fechar esse capítulo, o que que você acha, em um parágrafo, qual será o legado que você focou para a história de gestão de patrimônio de alta renda? Bom, eu acho que ele volta ao sistema central, as crenças que tínhamos, nós colocamos o modelo fiduciário no mapa. Pegamos uma indústria que existia, aliás, o modelo fiduciário, ele volta, ele remonta a 1940, mas era uma indústria que criou muito valor para clientes individuais, mas não era conhecida, ou seja, que as grandes causas de brokers. Por exemplo, esse modelo fiduciário é altamente, amplamente reconhecido, liderando, né, esses modelos de fato, gestão de patrimônio elevado. Então, a segunda coisa, eu acho que podemos também ter crédito, porque, por fim, demonstramos as empresas de tamanho pequeno e médio, que você consegue criar um enorme valor de equity e, de fato, esse modelo típico de transição focado no mercado é você constrói um negócio, uma empresa, para criar cash flow bastante atraente. E no final, quando você aposenta, você de fato entrega para a próxima geração. E aí você não criou muito valor de equity. Demonstramos de fato que esse negócio, essa empresa criou dezenas de milhões de dólares para parceiros bem-sucedidos, que por fim tinha um passe para liquidez, porém, que não exigiu deles desistir do seu sistema fundamental do modelo fiduciário, e sim continuar com as grandes propostas. Era a continuidade de advice, né? Você pode criar um grande negócio com bastante cash flow, mas ao aposentar, por exemplo, você olha nos olhos do seu cliente e fala: bom, você vai cuidar como antes, vai ser cuidado pela próxima geração, e ao mesmo tempo você pode criar grande valor para os princípios e da família. Obrigada. Eu acho que estamos pegamos vantagem em relação desse modelo fiduciário aqui no Brasil. Agora, antes de ir para o próximo capítulo, vou permitir que seja uma ou duas perguntas. Vamos lá? Eu vou dar o microfone para você, se você preferir. Se você quiser falar em português, eu falo em português. Obrigada Eu sou Bruno, fundador do InvestMark. Agora, nós temos 107 escritórios. Eu quero te perguntar sobre o modelo financeiro M&A, desse modelo de compensação de parceiros. Como você reteve seus novos, como você conseguiu manter os seus novos parceiros, evitar que eles passassem a diminuir o passo? É uma pergunta importante. Eu não sei se você leu o caso do Harvard Business School, que explica o modelo econômico. A primeira coisa é que não compre muita coisa adiantado. Basicamente, se você tiver uma sequência de transação, você alinha interesse de longo prazo entre os parceiros que estão entrando, e você é o dono atual e futuro. Todas as nossas negociações teve run-out, então não era... Esses run-outs eram bastante atraentes, porque se você crescer e continuar a crescer, basicamente você consegue duplicar a sua consideração. Então, foi realmente motivador. E que os burnouts, por exemplo,
seja um bom componente dos earnings, teria que ir para a próxima geração, não só para os fundadores. A consideração inicial, final, ia para os fundadores, muito pouco ia para a próxima geração. A gente poderia fazer isso, a gente poderia empoderar e incentivar toda a organização usando o nosso próprio equity. Então, todos era, claro, um shareholder em foco que criou muito alinhamento e realmente empolgação. Então, tínhamos negociações, talvez era adiantadas, ou seja, 6 ou 7x do EBP e cash flow. O que eles venderam isso por 40 vezes, o resto veio de earnouts e também o desempenho das nossas próprias ações. Muitos deles tiveram, por exemplo, as nossas ações, $10 por ação e vendemos por $60. Então, tudo se resume a ter um modelo de incentivo correto para criar alinhamento. Agora, as coisas eram muito fáceis de falar. Não era tão fácil, mas relativamente fácil de fazer quando você era o único jogo na cidade. Nós inventamos essa indústria de fato. Então, não havia concorrência. Pudemos realmente criar o modelo e fazer um alinhamento e escalar rápido, porque quando a próxima geração de players entrassem, basicamente já éramos líderes de mercados e realmente será que poderíamos criar esse modelo econômico hoje? Conseguimos fazer isso? Não, não mais. Os múltiplos da indústria ficaram completamente insanos. Por exemplo, as negociações nos Estados Unidos agora 20 vezes, 25 vezes, 25x. Se você fizer as contas, você compra por 25x, você tem um período de 5 anos, ou seja, você aposta que o negócio vai ter um composto de 45%, 50% ao ano para os próximos 5 anos, de forma que você tem um return on equity de 20%. Isso é praticamente impossível. Há 2 anos, eu falo, é melhor ser um vendedor do que um comprador nos Estados Unidos no momento. É um mercado super comprado, por assim dizer. As 60 empresas de equity na indústria RIA. É difícil ganhar dinheiro quando você tem esse tipo de dinâmica. Eu prefiro vender do que comprar nos Estados Unidos. Eu não sei com relação ao Brasil. Bom, eu acho que nós temos alguém aqui da BlackRock. Talvez eles possam dar uns conselhos. Bom, próximo capítulo. Rudy, muito obrigada por estar aqui. Eu sou o Bruno, eu sou cofundador de Clube do Valor. É uma empresa RIA no Brasil. Você acabou de falar sobre tecnologia e eu gostaria de aprofundar isso. Agora, quais eram as alavancas específicas que consistentemente ajudou as empresas parceiras a acelerar o crescimento? E quais delas foram as mais difíceis de replicar antes de você fazer a sua plataforma aqui no Focus? Minha resposta hoje seria diferente. Quando falamos sobre IA, tem muito a ver com como o IA está mudando a nossa indústria. Para nós, antes de mais nada, é entender e acertar o que era básico. Essas empresas bem sucedidas, e caso contrário, a gente não compraria. Ou seja, essa de fato empresas, por exemplo, que com o tempo crescia 10% ao ano, a gente nunca teria investido. Esse é o critério mínimo em termos de crescimento. Mas esse crescimento veio por ter clientes incríveis e servi-los muito bem. Tinha pouco a ver com rodar o back-office
profissionalmente, ter as declarações para os clientes e tudo mais. Muito que nós fizemos era ajudá-los a chegar num padrão da indústria onde todos tivessem todas as competências do back-office e sistemas também. Havia muito de acertar. O que era crítico era tínhamos que acertar o que era básico e fundamental, ou seja, precisávamos de muito incentivo em relação ao crescimento. Com frequência, a gente mudava o sistema de incentivo nesse negócio, porque quando você tem uma indústria onde você tem esses tailwinds de mercado e os clientes ficando cada vez mais ricos, nós tínhamos uma maneira como a gente podia prever a lucratividade das nossas aquisições nos próximos 3 anos para mais, só por analisar a base do cliente e analisar, por exemplo, a parte existente das carteiras. Por exemplo, essas opções de fato poderiam iria amadurecer, o negócio seria vendido, teríamos liquidez. E isso tem a ver com o painel que falamos ontem. O componente do planejamento financeiro é essencial. No nosso mundo, que nós vendemos produtos de investimento, havíamos que não compraríamos. Havia um planejamento financeiro que era essencial. É aí que você conhece o cliente e você conhece o que eles estão fazendo. Assim, um arrependimento que talvez seja útil para vocês, que eu tive, esse arrependimento que eu tive era nós estamos fazendo isso nos nossos novos negócios. Ter um sistema único central de CRM seria um game changer para nós. Nós mantivemos o nosso sistema CRMs para aquelas empresas que tinham, porque nem todos tinham, mas nós centralizamos e foi um erro. Seria mandatório que todas as empresas que compramos teria um Salesforce e teria um sistema de overlay, a não ser que fosse muito complexo. Isso nós descobrimos na Austrália e levamos para os Estados Unidos. Então, nós ajudamos a eles a criar o processo CRM e ter os procedimentos. E nós não centralizamos isso. Faríamos diferente hoje. Nós ainda estávamos no mundo onde, talvez eu deva mencionar mais uma coisa. No momento que uma empresa se unia a nós, por fazer parte do Focus, isso deu um poder enorme de compra, porque nós éramos o maior cliente de qualquer vendedor nos Estados Unidos. Uma vez que você gerencia 50 bilhões de dólares, depois o outro era 10 bilhões, então que era completamente diferente. Basicamente, isso significa que você tem lugares preferidos ou preferenciais. É uma alavancagem, você tem melhor precificação dos serviços. Nós centralizamos e a um certo nível. Por ser o maior cliente de todos os players da indústria, nós tínhamos um grupo de gestores de relacionamento. Se havia um problema em relação à Fidelity, por exemplo, que era a maior cliente, nós tínhamos um grupo onde os parceiros poderiam ligar e imediatamente ter um diferente nível de atenção. Nós, Shops, era também o maior cliente, tínhamos um time para atender esse cliente. Então, fizemos um upgrade de melhores preços e serviços por estar na nossa organização. Ótimo, obrigado. Agora, indo para o próximo capítulo, a maioria das pessoas aposentaram e saíram depois de 7,3 bilhões. Agora, Steadily e a 16 assim por diante. Agora, qual é a continuação da indústria do Focus e quais os próximos passos no futuro? Obviamente, nós somos muito bem conhecidos em Wall Street. Quando vendemos, eu recebi muitas ligações de
praticamente todos os grupos de private equity. E as negociações eram muito parecidas. Agora que você está disponível, por que você não faz um outro foco? Por exemplo, será que poderia ser 100 vezes e não 50 vezes? Então, francamente, eu acredito que o modelo que nos tornou tão bem-sucedido não funciona mais na indústria dos Estados Unidos. Precisamos de um modelo diferente. Mas havia uma ligação que eu recebi de Anderson Horowitz que era totalmente diferente. E, basicamente, eu sei que vocês conhecem Andrews, que é o grupo NBC do mundo, o maior grupo NBC. E eles estão em todos os investimentos que você consiga imaginar. Basicamente, eles queriam um sistema que eles queriam provar para criar um investimento atrativo é entrar nas indústrias tradicionais que estão, de fato, atrasadas em termos de tecnologia e transformá-la com o poder do IA. Se a história tivesse terminado aqui, não havia necessidade de me chamar, porque eu não sou o guru de IA. Tá? Eu estou começando a entender melhor isso, mas devido à trajetória, quando implementamos IA nas indústrias tradicionais, isso leva tempo, lead time, a economia não é imediata, então leva tempo. Eles perceberam que você combinar IA com modelos de roll-up tradicional, você consegue ter o melhor de dois mundos. Você tem, de fato, essa economia de roll-up e de forma que você precisa ser um adquirente em série. Isso que eu trouxe para o grupo. E você cria um modelo bastante único. E eu acho que isso é muito único nos Estados Unidos que criamos. Minha esposa ainda chega que ela chega à conclusão que ela está casada com um encanador. Ou seja, eu realmente, se você precisa consertar seu banheiro, ou eu faço um bom negócio disso, eu consigo fazer. Mas o negócio que nós entramos foi na construção civil. Compramos essa empresa há 12 meses e realmente triplicamos. Ou seja, vamos ter um lucro de 5 vezes mais até o final do ano. E a indústria realmente não transformou a forma como ela opera. Desde a época das pirâmides. A McKinsey, eles têm uma tabela onde eles mostram os ganhos de produtividade por indústria. É uma escala algorítmica. Aí você tem construção onde você não faz nada do ponto de vista de produtividade em termos de avanço. Então, eu tenho que dizer que nós encontramos o motherlode de melhoria do processo. É uma oportunidade que é uma indústria muito interessante e é bom ser o encanador hoje. Agora você vai ter podemos ter um encanador com conhecimento de IA. Então, nós temos, por exemplo, projetos, também baterias. É uma indústria automotiva também, totalmente diferente, mas também é algo que dá para apostar. Nós mantivemos um modelo de negócio bastante descentralizado. Então, fazemos uma melhoria do processo e apostamos grande em IA, nessas indústrias. Agora, em relação à IA, o foco você focou antes de existir o Generative AI, IA generativa. Agora, isso tem a ver com a entrevista que você deu para a CNBC, onde os advisors, ou seja, onde eles falaram que os computadores vão substituir os advisors. Você acredita nisso?
Bom, eu acho que teve essa entrevista depois do IPO, na Nasdaq também. Se alguém falar para você que eles sabem realmente o que IA vai fazer, eles são tolos, porque ninguém realmente sabe. O poder do IA está dobrando a cada 6 meses. Ninguém aqui, se você me convidar para voltar aqui daqui a 3, 5 anos, vai ser tudo muito diferente, totalmente diferente. De forma crítica, há muitas funções humanas que vão ser substituídas, vai acontecer. Existem outras funções humanas que vão ser muito melhoradas em termos de valor. Isso foi discutido no painel anterior, mas por em relação ao que eu faço hoje, ao olharmos o IA, vai ser uma melhoria, não substituição, embora haverá algumas, mas você não quer ser um código. Obviamente, os códigos vão ser escritos por IA, é uma substituição, mas o que provavelmente não vai substituir é a interação humana. E o que eu amo em relação a essa indústria de fato, alto patrimônio, e eu faço isso em outras áreas, é que nós somos a indústria de paz mental, onde criamos esse modelo de fiduciário, de RIA. Isso é parte do nosso processo de due diligence. Nós tivemos uma base de dados de centenas de entrevistas com nossos clientes. Nenhuma negociação é fechada antes de fazer essas entrevistas. Queremos saber o que eles valorizam, por que eles contrataram esse advisor, o que eles não valorizam. É o que fazemos nas entrevistas. Perguntamos, antes de começar essa jornada do Focus, desempenho importa, você tem que ter um advisor profissional que tem que ter um certo nível de desempenho. Meu time, nós fizemos centenas de entrevistas com nossos clientes e aí perguntamos por que você escolheu o advisor X. O conceito de desempenho praticamente não é mencionado, ou ele está na posição 3, 4 ou 5 na lista. Depois fizemos um follow-up imediato. Então, desempenho é a coisa mais importante para você. E como é que eles se desempenharam? Como você pensa a respeito disso? O que você pensa a respeito disso? Muitos dos clientes com centenas de milhões de net worth, por exemplo, nós realmente fazíamos ou estávamos direcionados a famílias de alto patrimônio, mas, por exemplo, eles de fato superaram o ponto de base, realmente eram famílias sofisticadas, mas as respostas que obtivemos é, bom, de uma maneira ou de outra nós desempenhamos bem, ou mas agora, voltando à sua pergunta, números 1, 2 e 3 era um conceito. Eu confio neles, a forma como eles cuidam do meu dinheiro. Eu sou um executivo muito ocupado, eu sou um empreendedor ocupado e eu não quero lidar com meus investimentos, porque esse não é o meu interesse. Eu preciso de alguém em quem eu posso confiar para cuidar dos meus investimentos. E a forma como eles gerenciaram os recursos não é desempenho, porém me dá um nível de conforto que eu posso fazer o que eu quero e não tenho que focar em gerenciar meu dinheiro. Então, o número 2 ou 3, toda vez era, e se acontecer alguma coisa comigo? Eu sei que a minha família vai ficar bem, minha esposa, meus filhos vão ficar bem.
por exemplo, a minha fundação de caridade, por exemplo, também essa paz mental no meio dessa complexidade de multigerações de família, isso é difícil replicar. Houve uma discussão no painel anterior, você vai no médico, mas você pergunta para o IA o que o médico vai falar a respeito dos testes que você fez. Hoje, um raio-x ou uma ressonância é melhor do que um radiologista lendo os resultados. Os estudos mostram que quando o IA ele lê o sistema e você envolve um humano, o desempenho cai. Então, o radiologista ele diminui o nível de desempenho. Mas se você tem câncer de pulmão, você quer conversar com o ser humano e com certeza ele deve usar IA. E por fim, o, o que realmente gerencia os patrimônios é muito parecido com uma cirurgia cerebral. Isso não é fácil, é complexo. Não tem a ver com SB, ou seja, a maneira como você lida com a dinâmica de família, esse sistema luminar é muito difícil. Por exemplo, um dos maiores valores que eu tenho dos meus advisors financeiros é que eles querem conversar com as crianças e eles são mais duros do que as mães são, os filhos. Então, eu acho que essa parte de IA vai ser o augmentation, o aumento do humano. Eu não vejo essa substituição do lado dessa área de patrimônios de alto valor. Agora, indo para o fechamento, vamos fechar com essa parte do painel, porque o marketing já está olhando para mim e eu estou com pouco tempo. Rudy, se você pudesse deixar um conselho para a próxima geração desses empreendedores, qual seria? Obviamente, eu seria assim presunçoso falar sobre o mercado brasileiro, mas quanto mais eu leio sobre o Brasil, eu vejo que é um país muito interessante. Eu não sabia que, por exemplo, você tirando o Alasca, você consegue ver os Estados Unidos. O Brasil é maior do que os Estados Unidos. Eu achei isso fascinante. E São Paulo é muito, muito maior do que Nova York. E é um lugar mais divertido. Mas nada sobre o Brasil, mas analisando essa sala aqui, o que é mais interessante é que você tem enormes vantagens porque vocês são realmente jovens. Se eu estiver numa reunião similar na Europa, por exemplo, eu estivesse lá, as pessoas já estariam em cadeira de rodas. E mesmo assim, nos Estados Unidos também. Então, essa é uma enorme vantagem, porque isso muda o seu investimento pessoal, o seu horizonte de investimento de diversas formas, numa indústria que é tão dinâmica como essa. Essa é uma enorme vantagem. Eu também sou jovem, também, não tão jovem quanto vocês, mas independentemente do que vai acontecer, se você puder fazer, se você puder tomar decisões 2 a 3% a cada ano numa indústria que é tão dinâmica como essa, isso é fantástico. Eu acho que 2 seria o maior valor em relação ao modelo de foco, são as entrevistas com clientes, onde tivemos centenas e centenas de entrevistas em profundidade com uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, e a forma deles pensar
Esse foi o nosso verdadeiro norte. Isso guiou, dirigiu, conduziu a nossa jornada, porque todo negócio tem um único critério, ou seja, o que você está fazendo para o seu cliente, de forma que ele entenda isso. Isso é muito diferente, porque mercados são diferentes. As entrevistas que fizemos, por exemplo, no Reino Unido, é diferente daquelas que a gente fez na Austrália, na Suíça e nos Estados Unidos. É realmente compreender, entender o cliente, como a vida deles e os negócios, a empresa estão mudando e as suas necessidades. Isso é multigeracional, ou seja, muito do que nossos advisors fizeram não tinha a ver com a patriarca ou a primeira geração. Tinha a ver muito com a próxima geração, após essa primeira. Esse foi o grande valor e esse entendimento foi crítico. E o terceiro aqui, não há painel ou reunião, eu vou para a Patagônia, claro, mas vamos falar sobre IA também lá na Patagônia. Mas a realidade é que você tem que abraçar IA, como foi dito no painel anterior, não dá para ignorar. Sempre me fazem essa pergunta: quem na sala usa IA todos os dias? Essa é a resposta certa. Então, se você não estiver usando IA, como disse no painel anterior, você precisa utilizar na sua vida pessoal, em tudo que você faz, porque isso está de fato acontecendo. AGI vai acontecer. O IA tem um QI de 140. Então, se você pensa no dobro da capacidade a cada 6 meses, você vai lidar com um nível de inteligência que a humanidade nunca presenciou. Agora, a propósito, minha nova empresa é um enorme beneficiário disso. Então, o que está de fato acontecendo, nós estamos transformando energia em inteligência. Esse é um conceito completamente diferente quando pensamos na indústria, na revolução industrial, onde era tornar o trabalho físico mais inteligente. É um conceito bem pequeno, de fato. Isso foi criado pelo mundo moderno, mas pegar energia e transformá-lo numa inteligente que a humanidade nunca viu antes, vai simplesmente ser a jornada mais incrível. E você tem que fazer parte disso, você tem que abraçá-lo, porque não vai te perguntar se você quer ou não. Ele vai acontecer. E, francamente, a maior razão de amar o que eu faço e de eu estar trabalhando ainda e fazendo coisas é, de fato, você tem que ser um player quando essas coisas estiverem acontecendo na frente dos seus olhos. Investir nele é legal, claro, é bom, esse é um próximo nível, mas fazer parte e poder fazer no meu caso, eu tenho os parceiros mais sofisticados do mundo, e isso é muito empolgante, e é uma jornada que eu recomendo a todos. Então, isso era mais de uma única coisa, mas é isso. Muito obrigada. E só para vocês saberem, o Rudy está falando lá no RH, no Hackathon em junho, mas se vocês puderem ouvi-lo antes de Estados Unidos. E também, nós agora vamos para o deck, vamos ter uma dinâmica. Eu quero te presentear algo e é um prazer tê-lo aqui e nos passar todos esses insights. Nós temos um gift, um presente aqui para você. É meio que pesado. Esse é um pequeno presente, se você puder levar para... Se ficar difícil levar para a Patagônia, eu posso entregar lá em Miami para você. Muito obrigada, gente. Para vocês aqui, o pessoal vai ter um sorteio de 2 tickets do RIA. Eu vou pedir ajuda para você para poder fazer esse sorteio. Eu pedi para vocês
pegar o Simpla, o QR do Simpla, para ver quem vai ganhar. Tá, esse ticket, esse bilhete VIP. Temos número de 1 a 25. 1 a 25, aí você escolhe dois números. Eu não ouvi, desculpa. 3 é Leonardo Rico. Ótimo, maravilha. Temos aqui o ticket do evento. Falamos sobre os detalhes depois. E a segunda é 15, Bruno Hora. Muito bom. Vamos tirar uma foto, os três. Okay, thank you. Muito obrigada. Então, uma salva de palmas para o Rudy, por favor. Bom, agora vocês têm 5 a 10 minutos para tomar alguma coisa. Depois a gente vai lá para o deck. Então, as mesas têm tópicos, IA e tudo mais. Escolha uma mesa que você você gostaria de discutir. Aí o Rudy vai estar com vocês. Vocês vão poder se apresentar a ele e falar sobre as questões que te interessam. Muito obrigada.